A campanha de popularização do teatro e da dança em Belo Horizonte consegue resultados incríveis. Um desses resultados é levar grande parte da população carente para os teatros, para poder assistir espetáculos de dança, poder assistir espetáculos teatrais. E um outro grande feito do Simpark, que promove a campanha, é conseguir também espaços relevantes na mídia para os grupos de teatro e os grupos de dança poderem dar entrevista. Os artistas conseguem relevantes espaços nas editorias de cultura, nas agendas de rádios, de TVs, nessa época do ano, mais ou menos 2 meses e meio. Situação que não acontece no resto do ano. E por que isso não acontece? A gente já teve a oportunidade de conversar com a grande maioria desses grupos. E essa explicação, na verdade, são 3 motivos para explicar esse fato. A primeira questão é que grande parte desses grupos não conhecem ou não sabem a importância da comunicação para conseguir levar público, encher as plateias. Então esse desconhecimento acaba comprometendo boa parte dos espetáculos ou boa parte do que é feito na cultura. A outra parte, as outras 2 explicações estão na outra parte dos grupos que conhecem sim a comunicação. Eles conhecem a comunicação, mas se dividem em 2 grupos menores. O primeiro são aqueles grupos que, além de conhecerem a comunicação, eles sabem da importância da comunicação para levar público, a importância da comunicação para fazer com que aquele espetáculo ganhe espaço no mercado. E a outra parte desses 2 grupos é a parte que sabe da comunicação, mas prefere fazer por conta própria. Enquanto a primeira parte sabe a importância e quer usar o trabalho de uma comunicação, mas eles não têm investimento, não têm recurso para fazer esse processo. A segunda parte, ela acaba assumindo o trabalho por conta própria por não achar a comunicação tão importante. Dessa forma, muitas vezes os grupos, os artistas, os atores, acabam ficando sobrecarregados porque também têm que assumir o trabalho de divulgação. E aí o resultado é plateias vazias, atores desanimados, espetáculos que não têm o resultado que poderia ter. É muito importante nessa hora, então, a participação de um comunicador nesse processo. É ele que vai entender como que o mercado funciona, o que aquele grupo, o que aquele espetáculo precisa. Como que ele vai fazer? Ele vai usar 2 ações bastante importantes. A primeira é briefing, ele vai levantar a informação sobre o espetáculo, a história do grupo, os atores, o currículo dos atores, e ele vai ver o que tem de relevante nessas informações, nesses espetáculos, quais são os diferenciais, para que aí sim ele possa levar essas informações para os textos e fazer esse material chegar na imprensa para divulgar então aqueles espetáculos com os textos, com as fotos, com os vídeos de gravação desses espetáculos, para que a imprensa possa entender então como que aquilo é interessante, como que aquele material realmente é relevante para o público deles, quer seja o telespectador, o ouvinte ou o leitor. E a partir desse material, ele vai conseguir resultados melhores que vão ajudar a divulgação ser mais eficiente. É importante entender que quanto mais tempo o comunicador tem para falar com a comunidade, quanto mais tempo ele tem para interagir com os veículos de comunicação, melhores serão os resultados. Por quê? Ele consegue tempo suficiente para levantar as informações, redigir os materiais e fazer contato com os jornalistas através dos mais diversos canais. E aí sim ele vai conseguir ajudar o grupo a não só construir a sua marca, tornar o espetáculo relevante, mas conseguir encher a plateia, para que o ator se sinta mais satisfeito, tenha mais prazer em atuar, fazer o seu trabalho cultural. É importante a gente entender que hoje o cenário cultural de Minas ele reflete muito a realidade dessa ausência de comunicação. O que acontece? É a falta de patrocinadores, cada vez menos patrocinadores nos projetos e cada vez menos grupos, cada vez menos pessoas investindo em comunicação. Então isso compromete muito o trabalho juntamente com a falta de políticas públicas contundentes. É preciso entender que a cultura ela vai mudar a partir da base. Os grupos precisam perceber que eles precisam fazer um trabalho interessante para fazer o processo mudar. A partir da base, a cultura vai ganhar espaço. Então, a comunicação tem como fazer o empoderamento dos grupos, os grupos culturais, para que a partir desse empoderamento seja possível reverter essa situação. A grande verdade é que essa solução ela não está pronta e a gente pode fazer juntos.